Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso. Brasileirão 2025, quarta rodada. A rodada começou na terça-feira com o Ceará vencendo em casa por 2-1. Venceu o Ceará, venceu o Vasco por 2-1 em casa. E nesta quarta-feira, dia 16, teremos 8 jogos. E o jogo que abriu esta quarta-feira foi Botafogo e São Paulo. São Paulo, que até o momento não venceu, né? Também não perdeu, 3 empates, né? E o Botafogo, que tem ali, né? Tinha uma vitória, não, uma vitória, um empate e uma derrota, com 4 pontos. Bom, se enfrentaram. E o São Paulo continua sem perder, mas também continua sem ganhar. E o Botafogo jogando em casa, com a sua torcida xingando o Renato Paiva. Mas vamos lá. Alô, torcida do Botafogo. Vocês só estão xingando o Renato Paiva. Ou vocês já esqueceram que o Campeonato Carioca, o dono do seu time falou que não valia nada. O dono do seu time falou que a Recopa não valia nada. O dono do seu time disse que a Supercopa do Brasil não valia nada. Que o dono do seu time pegou a medalha de vice-campeão e deu para um torcedor. Você esqueceu que o dono do seu time disse que o ano do Botafogo só começaria em abril. O Botafogo teve um mês treinando. O dono do seu time, por um acordo, teve que fazer lá, dispensar, vender, emprestar, o que for, os dois principais jogadores do ano passado. Você esqueceu, torcedor do Botafogo, que o dono do seu time contratou um treinador com uma visão de jogo diferente do treinador anterior. Você, torcedor do Botafogo, esqueceu que o dono do seu time vendeu quase todos os reservas, dispensou quase todos os reservas e 2 titulares. E você, torcedor do Botafogo, falou: não, ele só vendeu 2 titulares, o restante era tudo reserva, não vai fazer diferença. Vocês estão esquecendo disso? Se vocês estão esquecendo, eu estou aqui para lembrar. Vocês só estão vaiando e xingando Renato Paiva. Com razão? Com razão. Mas estão esquecendo do dono do time? O Botafogo ficou um mês treinando. Um mês. E vamos lá. Renato Paiva tem 7 jogos, não é isso? 7 jogos. Legal. O que o Botafogo mostrou? Vamos ser curto e grosso, amigo torcedor botafoguense, sem mimimi. O time do Botafogo é comum. O time do Botafogo é comum. O time do Botafogo, jogando o que está jogando, não ganha absolutamente nada esse ano. Nada. Empatou? Pô, mas no segundo tempo a gente amassou. Será mesmo que amassou? Eu vou falar sobre isso. Então, Botafogo 2, São Paulo também 2. Ah, e o São Paulo? Bom, time que empata 4 direto, sendo 2 em casa e 2 fora, fala o quê? Se o Botafogo que está na frente, na minha opinião, com esse futebol não briga por nada, São Paulo também não, pô. São Paulo também não. Correto? Então, vamos falar sobre esse 2-2 de Botafogo e São Paulo. Obviamente que jogando fora de casa é melhor para São Paulo. Mas em relação à tabela, é ruim também. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Botafogo, meu amigo torcedor do São Paulo, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque seus comentários. Se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode dar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode dar através do Superchat, quando estiver fazendo lives, e você pode dar através do clube de membro do canal Resenha com Magalhães aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração que se frango está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, porque mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito. Então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, cara, vamos aqui pegar logo
a classificação, né? Os jogos estão rolando. O jogo Botafogo e São Paulo acabou. Tem 5 minutos. E nesse momento a gente está vendo aqui o Mirassol dando uma porrada no Grêmio. 3-1 aqui, ó. 3-1 Mirassol. Acabou de mudar aqui o placar aqui, ó. O Grêmio fez um gol, mas o Mirassol também dando 3-1 no Grêmio. O meu palpite foi no Mirassol. No vídeo que eu fiz, eu apostei no Mirassol. Corinthians e o Fluminense estão empatando em 0-0. O Bragantino está ganhando do Sport fora de casa por 1-0 e teremos mais outros jogos. Então, neste momento, com o empate, o Botafogo é o 11º colocado com 5 pontos. Está perdendo a posição para o Mirassol, que o Mirassol está ganhando do Grêmio de 3-1. Está indo ali para 6 gols feitos e o Botafogo com 4. Essa é a diferença. Pode ser ultrapassado pelo Corinthians, o Botafogo. O Corinthians está empatando, está com 5 pontos. Mas se o Corinthians ganhar, passa o Botafogo. Ainda tem um Cruzeiro que vai jogar. O Grêmio não passa mais, porque o Grêmio está perdendo. O Bahia tem 3 pontos. Se o Bahia ganhar seu jogo, também passa o Botafogo. O Atlético Mineiro, se ganhar, chega aos mesmos 5 do Botafogo, mas aí vai ter que tirar um saldo de gols. Ou seja, o Botafogo é o 11º, mas pode terminar a rodada do Botafogo ali pela 13ª, 14ª posição. O Botafogo pode terminar ali pela 12ª ou 13ª colocação. Acho que 14ª não. Então, no ruim mesmo, o Botafogo pode cair da 11ª que está nesse momento para a 13ª. E o São Paulo? O São Paulo é o 14º com 4 pontos. O Grêmio está perdendo, então o Grêmio não passa. O Bahia vai jogar, ganhando. O jogo do Bahia, eu acho que é contra o Vitória. Se o Bahia ganhar, passa. É o São Paulo. Se o Bahia empatar, o Bahia... Não, se o Bahia empatar, o Bahia passa o São Paulo também. Vai ficar com 4 pontos. E aí vai ficar com um número de gols maior, que já tem 4. Então, o Bahia passa o São Paulo. O Atlético Mineiro, se ganhar, passa o São Paulo. O Santos chega aos mesmos 4 pontos. Então, da mesma maneira, o Botafogo pode cair 2 posições e ir para a 13ª colocação, e o São Paulo pode cair 2 posições e terminar na 16ª colocação. Isso por alto. Então, o Botafogo nesse momento é o 11º e o São Paulo é o 14º. O Botafogo pode terminar na 13ª colocação e o São Paulo pode terminar na 16ª. Na próxima rodada, na rodada de número 5, o Botafogo sai para pegar o Atlético Mineiro lá, que é no final de semana, no domingo, e o São Paulo joga em casa contra o Santos. Clássico São Paulo e Santos. 2 jogos muito difíceis, tanto para São Paulo quanto para Botafogo. Bom, vamos aqui para o jogo, compadre. Vamos aqui para o jogo. Mirassol acaba de fazer mais um. 4-1 Mirassol no Grêmio. O Grêmio já tinha tomado uma sapecada do Flamengo, perdeu só de 2-0, deu sorte, agora está tomando 4. Bom, o treinador vai cair, né? Agora não tem. Se não caiu com o Flamengo, agora ele despenca, né? Continua aí o Sport perdendo para o Bragantino, Internacional e Palmeiras estão jogando 0-0, Corinthians e Fluminense também 0-0. Vamos lá, Botafogo e São Paulo. Amigo torcedor do Botafogo e do São Paulo. Primeiro tempo, na minha opinião, São Paulo melhor. São Paulo mereceu vencer o primeiro tempo. O sistema defensivo do Botafogo é ruim. Ou está ruim. Quando eu estou falando de sistema defensivo, eu estou falando dos 2 volantes, dos 2 laterais e dos 2 zagueiros. O Botafogo dá muito espaço, uma muita brecha. Muito. O Botafogo marca muito mal. O Botafogo é um time que não cria nada.
O São Paulo no primeiro tempo teve mais posse de bola, mais controle. O meio-campo do São Paulo criou mais, incomodou mais. O Botafogo só na transição. E muitas das vezes dependendo do chute do Savarino. O que foi que o Botafogo fez no primeiro tempo? O Botafogo fez um gol no primeiro tempo, uma jogada individual do Savarino só. O Botafogo só tem 2 jogadas. Isso aconteceu no primeiro, aconteceu no segundo. Jogar a bola dentro da área para o Igor Jesus, porque o Arthur, por um lado, o tal do Martins, pelo lado esquerdo, arrego. Porra, o incrível que o Renato Paiva só tirou ele na metade do segundo tempo. Pô, tá de sacanagem, porque o moleque não faz nada. Nada, absolutamente nada. O Igor Jesus, coitado, eu tô com pena do Igor Jesus. Centroavante muito bom, mas coitado, tá ilhado, parceiro. O Savarino tá tentando. Então o Botafogo ficou um mês treinando, o ano do Botafogo só ia começar em abril, e o Botafogo só tem 2 jogadas. É uma jogada individual do Savarino e bola na área para ver se o Igor consegue fazer alguma coisa, parceiro. Fora isso, não é nada. Então o primeiro tempo foi de São Paulo. E aí, vamos lá. O pênalti, primeiro, lembrar, o Ferreirinha chamou o Marlon para dançar 2 vezes. Que estava marcando ele. Na segunda, ele olhou olho no olho, chamou o Marlon para dançar e meteu um golaço. O Marlon não conseguiu marcar o moleque. A jogada foi cantada. O Ferreirinha fez 2 jogadas iguais na sequência. Uma o Barbosa tirou de cabeça e outra entrou. Iguais. Aí, logo na sequência, o Savarino de fora da área acaba fazendo o gol também 2, 3 minutos depois, também de fora da área, um golaço. Mas o que foi que o Botafogo criou? No início do jogo, o Botafogo criou, quase que faz um gol, né? Goleiro do São Paulo, muito bem. Quando eu tô falando disso, São Paulo foi melhor, eu não tô falando que São Paulo tá jogando bola, não. São Paulo também não tá jogando nada. São Paulo também não tá jogando nada. Com esse futebol não briga por nada. Vai fazer só figuração. Com o futebol de Botafogo e São Paulo hoje, é só figuração, parceiro. Só estão fazendo figuração. Então, o Botafogo começou ali, teve uma chance, o goleiro defendeu, depois o São Paulo controlou mais o jogo, controlou bem o jogo. São Paulo olha o placar, o Botafogo empata, e aí tem um pênalti a favor do Botafogo. Que o juiz de cara dá o pênalti. E aí eu vou te falar o seguinte, a minha opinião. Eu aqui eu não vou defender o árbitro, tá? Mas eu vou te dizer o seguinte, para mim, eu sei que a torcida do Botafogo vai falar que o Botafogo foi roubado, que foi pênalti claro. Não achei pênalti claro. E também não achei que o Botafogo foi roubado, tá? Por quê? Esse lance teve 2 câmeras. Tem uma câmera que pega de lado. A câmera que pega de lado fica muito claro que não foi nada. A câmera que pega de lado fica muito claro que não foi nada. O pé do Cuiabano ele vai arrastando no chão assim, tá? Mas pela câmera que pega do fundo e pega eles de frente, na minha opinião, fica claro que foi pênalti. É meio contraditório o que eu estou falando. Por uma câmera, tá? Fica nítido que tem um toque do jogador do São Paulo, o jogador do Botafogo, e ele poderia ter marcado o pênalti. Mas pela outra câmera, mostra que não foi nada. Que, na verdade, houve um tropeço, houve um encontro normal. Então, irmão, ali foi um critério do juiz. Ele poderia ter ido por uma câmera ou por outra. Ele preferiu escolher a câmera que ele entendeu que era mais claro a jogada. E ele não deu o pênalti. Então eu não vou condenar o árbitro. Se o árbitro tivesse dado pênalti, eu também não iria condenar. Porque as 2 câmeras pelos ângulos mostram coisas, na minha opinião, bem diferentes. Bem diferentes. Tá?
E ele acabou escolhendo um. Sei que a torcida do Botafogo vai falar que o árbitro é ladrão porque ele podia ter escolhido a outra câmera. Tá? Mas não vou jogar aqui porque os lances, um lance, uma câmera daqui e outra daqui, tem visões diferentes. Bom, o gol anulado do São Paulo, que seria o segundo gol do São Paulo, né? Que estava 1-1. O juiz anulou. Também achei um critério do árbitro, tá? O jogador que sai da bola, nitidamente, ele está impedido. Mas o jogador que faz o gol não está impedido. E por que ele anulou o gol? Porque ele entendeu que o jogador que estava impedido participou do lance e atrapalhou o jogador do Botafogo. Cara, isso é um critério dele. Eu, particularmente, discordo. Por quê? Eu discordo aonde? Se ele entendeu que aquele jogador do São Paulo que estava ali em impedimento dificultou o jogador do Botafogo, eu discordo. O jogador do Botafogo estava mal posicionado. Se ele não está ali, o jogador do Botafogo não ia conseguir chegar no jogador do São Paulo. Porque ele estava distante, o jogador do São Paulo estava completamente livre. Completamente livre. Tinha o jogador do São Paulo que fez o gol aqui, o outro jogador do São Paulo aqui e o do Botafogo aqui. Se ele não está aqui, esse jogador aqui do Botafogo não ia chegar aqui. Ele ia chutar do mesmo jeito. Então, ele escolheu o critério de entender, ele escolheu o critério de entender que o jogador atrapalhou. Mas eu vou dar minha opinião. Acho que não atrapalhou. Essa é a minha opinião. Eu acho que não atrapalhou. Mas não vou dizer para ele que o árbitro roubou. Não, foi critério. Então, na minha opinião, tanto o lance do pênalti, que ele não deu, quanto do gol, que ele não deu, foi critério. Se ele tivesse dado pênalti, tivesse dado gol, também teria sido um critério. Foi o critério que ele escolheu. Tá? Só que aí no final do primeiro tempo, o São Paulo, que estava entrando com muita facilidade, o time do Botafogo não marca ninguém, só cerca. E marca muito mal. Todo mundo corre para trás, olhando para trás, completamente desorganizado. Cara, é impossível o time ficar um mês treinando e ser essa bagunça defensiva que é o Botafogo. Aí o São Paulo vai lá e faz o segundo gol. Merecido o placar de 2-1 no São Paulo. Vai para o segundo tempo. Nitidamente, o São Paulo dá uma recuada e o Botafogo vai para dentro. Aí, eu sei que vai ter torcedor do Botafogo que vai falar o seguinte: pô, o Botafogo amassou. Irmão, o Botafogo cruzou dentro da área quase 40 bolas, parceiro. Quase 40. O Botafogo não tem criatividade nenhuma. Se o Savarino não chutar de fora da área, se não ficarem jogando bola pegou Jesus, o Botafogo não cria absolutamente nada. Os laterais não aparecem pra porra nenhuma. O Paiva tem no critério dele que os volantes têm que ser os armadores. E aí o Botafogo conseguiu empatar, porque o sistema defensivo do São Paulo também é frágil. O Igor Jesus estava levando vantagem toda hora na bola aérea. Toda hora. Ou seja, um jogo individual. Não é jogada ensaiada. É pegar a bola e jogar pro Igor. Bota a bola para lá. E numa dessa, ele fez o gol. E ele já tinha feito umas 3 ou 4 cabeçadas e uma que o goleiro de São Paulo fez um defesaço. Então, o Igor estava levando vantagem sobre a defesa. Ou seja, as duas defesas horríveis. Uma peneira, as duas defesas. E o Igor levou vantagem e conseguiu empatar. Merecido o Botafogo ter conseguido empatar. Porque mesmo completamente desorganizado, o treinador completamente perdido, o Botafogo mostrou muita raça, muita vontade, muita disposição. Mas tática, qualidade tática, programação de jogo, zero. Zero. E o Botafogo empatou na raça. Aí você vai falar, o Botafogo amassou? Não, na minha opinião, não. O Botafogo foi na força de vontade, irmão. Foi do jeito que dava.
joga a bola para frente, bica, e o São Paulo recuou. O São Paulo teve uns 3 ou 4 contra-ataques que a defesa do Botafogo estava completamente desarrumada. Completamente desarrumada. Se o São Paulo tem um pouquinho mais de paciência, um pouquinho mais de qualidade ali, estou falando que os jogadores são ruins, não. Mas faltou um pouco de qualidade. O São Paulo tinha vencido esse jogo, porque o Botafogo deu brechas homéricas para o São Paulo. Então, amigo, pelo que aconteceu no jogo, que taticamente o São Paulo foi melhor. Isso não quer dizer que o São Paulo fez uma partida tática perfeita. Não. O São Paulo também vacilou defensivamente. Mas taticamente você viu um time armado contra um time. Vou ser bem sincero, o time do Botafogo é uma bagunça defensivamente. Tá uma peneira. Ofensivamente, não consegue organizar nada e tenta viver de transição e de jogadas individuais de Savarino e de bola para dentro da área. É muito pouco. Para quem disse que o ano do Botafogo ia só começar em abril, para quem disse que um mês o Botafogo treinando ia engolir todo mundo, para quem disse que ele estava mudando os parâmetros quando ele vende todos os reservas, dispensa todos os reservas, o ano do Botafogo, a meu ver, pelo que o dono do Botafogo vomitou, o ano do Botafogo ainda não começou, irmão. Vai começar quando? E o São Paulo, irmão? Parceiro, São Paulo fez uma partida legalzinha ali, pá, organizado, vacilou defensivamente. Mais uma vez o goleiro do São Paulo salvou o São Paulo. Mas também não mostrou nada demais. E aí a gente pega aqui os números para terminar. Botafogo deu 23 chutes, a maioria de fora da área. 8 em direção ao gol. São Paulo deu 14 e 4 em direção ao gol. O Botafogo teve mais posse de bola por causa do segundo tempo. Acesso de passes. Os dois times acima de 80%. Faltas. O São Paulo só fez 4. E o Botafogo 11. Um número baixo. Cartões amarelos. O Botafogo tomou nenhum, o São Paulo 4. Impedimentos, 2 do São Paulo, 1 do Botafogo, escanteios 9 do Botafogo. Os números acabaram ficando para o Botafogo, mas muito mais pelo segundo tempo, quando o São Paulo recua e o Botafogo vai para cima. Mas vou repetir, o Botafogo foi para cima na força da vontade, na força da raça. Irmão, você disputar Libertadores, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, com 38 rodadas só na vontade, irmão, não dá, né? É muito pouco. Agora eu te pergunto, Dom Dexter. E aí? E aí? Acho que você, torcedor do Botafogo, tem que culpar o Renato Paiva. Legal. Alguns jogadores é legal. Mas você não pode esquecer que tudo que está acontecendo com o Botafogo, a culpa é do dono. A culpa é do dono. Beleza? E boa parte da torcida do Botafogo comprou essa ideia. Eu tenho alguns amigos botafoguenses que não compraram essa ideia. Eu tenho amigos botafoguenses que não compraram essa ideia. Eu tenho um amigo botafoguense que de vez em quando ele até, para não dar o braço a torcer, ele aceita o que o Dexter falou. Mas para dar o braço a torcer. Mas ele mesmo não aceita. Então, tá aí a minha análise. Um grande abraço. Até mais. Valeu. Tamo junto. Fui.